investidor, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje nós falaremos aqui da Cyrela, que divulgou o resultado aí na última quinta-feira. Esse é o canal Negócios Bilionários. Se você não é inscrito, se inscreva e nos ajude aqui. Então, pessoal, vamos falar aqui da Cyrela. Mas antes de apresentar lá os indicadores, né, do segundo trimestre, vamos só dar uma olhadinha aqui como foi as reportagens aí dos veículos de comunicação, onde eles trazem aqui, por exemplo, o Infomoney. Cyrela lucra 412 milhões no segundo trimestre, avanço anual de 47%. Investidor traz: Cyrela tem números impressionantes no segundo trimestre e supera expectativas, avalia Bradesco BBI. Seu dinheiro, ações da Cyrela lideram altas do Ibovespa após balanço. Estou voltando aqui ao resultado da Cyrela, né? Cyrela atinge lucro líquido de 412 milhões no trimestre e 679 milhões no acumulado de 2024. Né? Aqui considerando aí o primeiro e o segundo trimestre. Alguns indicadores, né, os lançamentos, né, 1,461 milhões, tá? 58% inferior ao segundo trimestre de 2023, né? Então teve aqui uma baixa, uma queda, e 14% abaixo do primeiro trimestre de 2024, tá? Então aqui referente aos lançamentos da Cyrela. A margem bruta, ela coloca aqui que teve um aumento aí de 32,9%, né, acima do segundo trimestre de 2023, o que indicou aí, e com relação ao primeiro trimestre, um percentual de 1,5%. O ROI, lucro líquido dos últimos 12 meses sobre o patrimônio líquido médio, né, do período, excluindo aqui participações minoritárias, então foi de 15,5%. As vendas, tá? 2,3 bilhões, 5% inferior ao segundo trimestre de 2023 e 10% acima do primeiro trimestre de 2024. O lucro líquido, 412 milhões, versus 279 milhões no segundo trimestre de 2023. Então, aqui uma alta, né, conforme indicado lá no título do resultado. E 263 milhões do primeiro trimestre de 2024. Ou seja, uma alta aqui também bem considerada ao primeiro trimestre de 2024. A geração de caixa, o consumo de caixa de 61 milhões, versus geração de 22 milhões no segundo trimestre de 2023 e de 130 milhões no primeiro trimestre de 2024. Então isso aqui não é um resultado positivo, né? Ela queimou caixa, enquanto que em relação a 2023 ela teve um valor positivo na geração de caixa e também no primeiro trimestre de 2024 teve essa geração aí, tá? Então, é um valor negativo aqui na geração de caixa da Cyrela. Mas a gente pode dar uma olhada melhor aqui nos dados compilados, né, aqui na tabela. Então, receita líquida, né, em milhões. Então, uma receita líquida aqui de 1,8 bilhões de reais, tá? Uma alta aqui de 14% em relação aqui ao segundo trimestre de 2023, tá? O lucro, 610 milhões contra 527 do segundo trimestre de 2023, também uma alta aí de 16%. Margem bruta de 32,9%, e enquanto no segundo trimestre de 2023 foi de 32,3%, né? Ou seja, 0,6 percentual aí, em relação ao segundo trimestre de 2023. Margem bruta, acabamos de falar, margem bruta ajustada, né? Então, aqui com um ajuste, aí mesmo assim ainda
continua com o mesmo percentual, né? Despesas comerciais, tá uma queda aqui de 5% em relação ao segundo trimestre de 2023. Despesas gerais e administrativas, né? Pro forma, também aqui com a alta de 7%. Então, temos um gasto maior aí. O lucro líquido, que aí sim teve um resultado bem impressionante, né? E de 47% em relação, né, acima, né? Em relação ao segundo trimestre de 2023, ou seja, teve um lucro líquido aqui de 412 milhões contra 279 milhões lá no segundo trimestre de 2023. Tá? Margem líquida, que aumentou significativamente, isso aqui é muito importante para uma empresa, né? Porque não adianta ela ter uma margem bruta alta, mas uma margem líquida aqui muito baixa. Pode trazer dificuldade para a empresa, que não é a questão aqui da Cyrela, né? Então, no ano passado, segundo trimestre do ano passado, ela estava com 17,1% de margem, agora ela aumentou para 22,2%, ou seja, um aumento aí bem interessante. O ROI, né, que é o retorno, né, quanto a empresa consegue retornar para o seu acionista daquilo que ela utiliza nas suas aplicações financeiras e tudo mais, teve um aumento aqui também de 1,7 percentual aqui, ó, ou seja, de 15,15, de 13,8% ela aumentou para 15,5%. Então, muito bom também aqui o seu ROI, né, esse aumento. Dívida líquida ajustada, né, por patrimônio líquido ajustado, teve aí um aumento de 9,1% contra o segundo trimestre de 2023. E a geração por queima de caixa, então é aqui onde apresenta aquele valor negativo lá que nós falamos anteriormente, né? Enquanto que lá no segundo trimestre de 2023 ela gerou um caixa positivo, aqui no segundo trimestre de 2024 ela teve aí um valor negativo de 61, tá? Então, aqui começa a preocupação da Cyrela, né? Essa queimação de caixa. E então, o que a gente vê, né, um aumento aqui de 6% no último pregão, né? E o que a gente pode dar uma olhada aqui, por exemplo, começar a analisar aqui a perspectiva, né, dela atingir aqui, ó, os 25,75, tá? Então, aí com os bons resultados que ela trouxe, né, que esse lucro é bem alto em relação ao segundo trimestre de 2023 e também em relação ao primeiro trimestre de 2024, provavelmente a empresa vai ter aqui um bom movimento aqui de alta, né? Claro, depois que ela fizer aqui uma correçãozinha, né, que é normal, depois de uma alta significativa como essa, tá? Ela faz uma correção aqui e deve continuar esse movimento de alta aí, tá? Até porque ela teve esse lucro expressivo, e contra, por exemplo, os lançamentos, que foi menor, e também essa queima de caixa aí que resultou na sua geração de caixa aí, tá? Então, mesmo com tudo isso, ela apresentou aqui um lucro líquido bem importante. Então, aqui nós estamos no gráfico diário, né? Então, é normal que ela venha fazer, por exemplo, um movimento assim. Vem aqui, recua um pouco, né? Fecha esse gap, depois vai aqui para cima, fazendo um movimento de alta aqui e no zigue-zague até chegar aí aos 25,75, que seria um preço-alvo aí para os próximas semanas, né? Olhando aqui o seu gráfico no 60 minutos, né? Então, podemos traçar aqui uma linha, aqui nesse topo, onde ela deu esse salto. Então, antes do resultado, ela estava mais ou menos esse preço aqui de 21,6, abriu aqui o dia
fazendo essa alta, depois fez um recuozinho e tá por aqui. Então é natural que ela venha fazer aqui conforme eu mostrei lá no diário, fazer aqui esse movimentozinho aqui, ó, de recuo, fechando o gap, que está aqui nessa faixa, né, nessa linha aí, 21,6, e continua aqui seu movimento de alta, tá? Deve chegar lá próximo dos 25,75, tá bom? Então é isso, pessoal, acompanhar aí os próximos pregões, né, da Cirela, ver todo esse movimento aí de correção, depois verificar e analisar aí o quanto ela pode estar fazendo um movimento aí de alta, aproveitando aí esses bons resultados, tá? Fechando aqui o nosso vídeo, quero agradecer aqui aqueles que têm se inscrito aqui no nosso canal e assistido os nossos vídeos. Continue nos ajudando. Muito obrigado e até o próximo vídeo.